buenos dias. Um gosto, um prazer estar aqui. Bem, este evento está aqui, eu irei trazer todos os dados de HB4 para que estejam ao tanto do que está passando. E a dinâmica será a seguinte, eu começarei, depois teremos aqui a presença de um grande produtor de HB4, Guillermo, nosso referente Martins Dias Sorita, e lá charlar um pouco mais do posicionamento e manejo do trade, e ao fim um pouco de como está na indústria molineira. E aí, ao fim do evento, teremos perguntas, ok? Só para manejar tudo. E seguimos assim, e ao final, hacemos todas as perguntas. Antes de começar com os dados, o que me gusta nivelar a todos é o que esperar de HB4. Porque essa é uma pergunta, o que se vê de HB4 em campo? E como funciona? Muitas das vezes não está claro para todos, porque sí, é um mecanismo de tolerância à sequia, pero ¿qué hace HB4? HB4 hace a planta produzir mais. HB4 hace a planta se esforçar mais em la produção. Uma planta normal, sem o gene HB4, quando sente a sequia, o que hace? Para, não produz mais. Todos os processos biológicos que estão garantizando a produção se cierran. Esto é uma planta comum. Agora, no passado, haveriam outros mecanismos de manejar a sequia, que são plantas que seguram toda a água, ou seja, uma planta sente a sequia, además de parar, põe todos os seus esforços para não gastar água, economizar água, ahorrar água. E aí não produz nada no final. HB4 não. HB4 se esforça para ir um pouco mais lejos. Por que isso? Porque produz protetores de seus processos biológicos e como que ignora a sequia, não percebe que a sequia vem e continua caminhando. Claro que continua caminhando até um certo ponto. Não há nenhuma tecnologia hoje que, numa situação sem água ou de uma sequia extrema, que vai produzir o mesmo que se uma condição normal. Então, muita gente crê que HB4 deveria produzir o mesmo em uma situação de sequia que uma situação ideal. Não, não é isso que passa. HB4 vai além e está ganhando. E por que esforço? Porque muitas vezes em campo não se sabe muito o que está passando. Aqui, ali está mais claro, aqui nem tanto. Pero o que esperar a campo? Qual é essa HB4 ao fim do dia? Aqui, se pode ver qual é essa HB4? Alguém arrisca dizer HB4? Qual é? Bem, quem vê ali tem um dado, mas aqui, claro, aqui se pode ver, há uma diferença muito grande. Mirem neste aqui, está mais fácil. Uma diferença de biomassa de HB4. Tá? Pero aqui, alguém vê alguma diferença entre esses dois? Alguém saberia dizer, aqui, qual é a HB4? Claramente, este aqui é a HB4. Aqui, qual é essa HB4? Na verdade, que ninguém sabe. Então, muitas vezes está assim, pero agora olhamos aqui, há casos em que se cambia. Porque quando se compara dois HB4s que são uma planta exatamente igual a outra, com a diferença de uma HB4 e outra no HB4, se vê bem as diferenças. Agora, quando se vê plantas distintas, ao campo se pode ver uma planta sofrendo pelo que está produzindo, que é a HB4, e uma planta que parece linda, que está economizando água, pero não está produzindo nada. Então, o efeito visual em campo, muitas vezes, não é o que uma pessoa espera ver para a sequia. De novo, por quê? Porque o mecanismo de HB4 é produzir mais frente à sequia e não permanecer muito mais linda em campo. Me entende essa diferença? Está claro para todos? E gostaria de ter isso muito claro para manejar as expectativas de que, às vezes, uno vem, mira, neste caso aqui, são HB4 e não HB4, listo. Aqui não veio a diferença. Ou, em alguns casos, já passou de... HB4 me parece mais feio que lá no HB4. Claro, a HB4 está produzindo, na outra não está. Esta é a diferença. E aí vamos aos dados. Então, quanto contribui para a produtividade, já que estamos dizendo disso, para reduzir o gap de produtividade? Há 3 anos estamos testeando, na verdade muito mais, desde que se generou o evento, pero agora são realmente dados de campo
hechos em campo de produtor, com produtores, com manejo de produtor. Ou seja, não são ensaios controlados de melhoramento ou desenvolvimento, mas sim coisas que estão passando no campo de produtor. E primeiro, a forma mais eficaz de mostrar a diferença é com isolíneas. O que são isolíneas? Explico rapidamente. Em processo de desenvolvimento, nós tentamos armar dois materiais ou duas variedades que são muito próximas, salvo ou excepto por el efeito del gen. A diferença principal é o gen, HB4. Isso são isolíneas. E aqui são isolíneas comerciais, porque ao início nós fizemos muitos dados com cadência, que era uma variedade vieja ou que foi usada na transformação. Mas agora estamos realmente trabalhando com materiais comerciais. Todos esses dados são de variedades que já estão no campo e são comerciais. E qual é aí pouco da estratégia de melhoramento? É não somente desenvolver novas variedades HB4, mas também tentar em portafólio comercial que já existe nosso, que já conhecemos que é bueno, poner HB4 nele e transformar o portafólio em HB4. E aí, então, aqui, comparando as isolíneas comercial HB4 e não HB4, nós gostamos de cambiar o rango de ambiente para ver as diferenças. Você vê aqui, em ambientes, aproximadamente 20 sítios da campanha que passou, abaixo de 2.000 quilos por hectares, as isolíneas se vê promédio de diferenças de 50% a favor de HB4. E quando ponemos win rate, que é ganho, é quantas vezes ganhou o campo. Ganhou 100% desses ambientes, HB4 produziu mais que não HB4. E este rango diminui conforme o ambiente é mais produtivo. Isto, claro, é uma tendência e resumo, porque o dia a dia de campo, o que passa é isso. E aqui está deixado muito claro que não é somente sequia que passa. O que mostra aqui é a abertura do dado anterior, ou seja, pegamos todas as localidades, ok? E vemos a isolínea HB4 com seu equivalente no HB4, quanto produziu mais em ambiente. E aí há rango desde 50 mais que produz, até locais que perde, né? E alguém pergunta, por que perdeu? Como perdeu? Ou seja, nesses pontos aqui é ambiente de 2.000 quilos e a linha no HB4 produziu mais que HB4. O que está mostrando aqui é, sempre que a barra está arriba e tem 1%, HB4 ganhou e aqui produziu 50% mais. Ou seja, provavelmente no HB4 produziu 600 quilos, HB4 1.200. Aqui 30% mais. No HB4 2.000 quilos, HB4 2.600. Neste ambiente aqui, 2.000 quilos, 17%, no HB4 2.000 quilos, HB4 produziu 1.600, mais ou menos. Tá? Então, o que passa? Como eu disse, sequia não é a única coisa. E neste local em especial, o que passou? Helada. Mas as linhas não são semelhantes? Sim, por la diferença del gen. Pero el gen está cambiando muitos genes da planta. Então, neste ambiente aqui, o espigamento de HB4 foi 2 dias mais temprano que no HB4. Justo quando a helada chegou. O que aconteceu? Se perdeu. A planta no HB4 não tinha espigas ainda, pode produzir mais. Então, ao fim do dia, o que nós miramos é uma tendência, ok? É trend. Pero se passam muitas das coisas no dia a dia de campo. O mais importante para mim é win rate, que é a taxa de vitórias, quantas vezes HB4 ganha do equivalente no HB4 e quanto por cento está ponendo de porcentagem arriba de no HB4. E o resumo de 3 anos, fazendo isso com os mesmos dados de 3 anos. O primeiro slide era campanha 22-23. Agora, 3 anos. 38%, win rate de 86%, 27% e 23%. Isto é a tendência. E aí, quando nós ponemos 10 anos de dados, vamos a mais ou menos o 20% que nós logramos, com situações em que se perde, pela grande maioria, 80% em promédio, se ganha. E para mim este efeito é lindo. Não sei,
Às vezes alguém espera que ganharia 100%. Se está em biologia, nunca é 100%. Isso é uma coisa que é fato. Em biologia, nunca tem 100%. Sempre se passa algo. E o aporte do gen de 38%, 40% em ambientes baixos, e aí quase que um 20% neste caso em altas, é um dado fantástico. E aqui o que quero mostrar é que esta isolinha que eu estava falando, que teria um comparativo HB4 versus não HB4, é um material comercial. E aqui é comparando esta mesma isolina com um testigo comercial. Nós, para esta análise, escolhemos o material mais sembrado da Argentina, de ciclo semelhante. Não posso dizer qual, por ética, mas é o material mais sembrado da Argentina. E o que vemos é basicamente o mesmo. Aqui, claro, menos localidade, pero na taxa de vitória arriba de 60%, e com um promédio de vitória ou uma produtividade maior, muito favorável para HB4. Então, isso nos deixa muito seguros do efeito do gen. Tudo que eu estava mostrando acá era efeito do gen HB4. Quanto HB4 por si só tem o potencial de contribuir para ganhos de produtividade. Agora tem uma pergunta, porque é, ok, o gen funciona, não há dúvidas que o gen funciona. Mas como está o portafólio de variedades HB4 com o portafólio do mercado, de outras variedades que estão no mercado? Porque, además, se há efeitos genéticos que mascaram o efeito do gene HB4, por exemplo, ciclo, tolerância helada, además, como se compara as variedades HB4? E aí o que nós fizemos nessa campanha foi, em todos os locais que teríamos uma variedade HB4 e uma variedade não HB4, que normalmente mais de uma, escolhemos a variedade HB4 que mais produziu e a variedade não HB4 comercial que mais produziu. Então, é um mano a mano que chamamos de la melhor variedade HB4 em uma localidade versus a melhor variedade não HB4 comercial nesta localidade. E em resumo disso, o que nos dá é que nos ambientes com rango abaixo de 2.000 quilos, 40% de vitória e 40% de ganho e 75% de vitórias. O dado de earnings que muitos de vocês seguem, isto estava 43%, nós adicionamos um dado mais, 40%, e o earnings estava 70% de vitória, este dado bajou a diferença, pero aumentou as vitórias, 75%, e además seguiu igual. E aí, nessa campanha, é importante mencionar que 32% das hectáreas na campanha passada estavam abaixo de 2.000 quilos, e nosso programa, 40% do programa, estavam abaixo de 2.000 quilos. Isso é importante para ter uma ideia de quanto HB4 poderia ter somado em ganho ou em produtividade se tivéssemos uma adoção mais grande do gen. E aí, vendo um pouco o mesmo dado, aqui é uma variedade que para nós foi a melhor variedade este ano, que se chama Paraná, variedade HB4, versus o mesmo testigo comercial, que é o testigo comercial mais sembrado na Argentina. E, novamente, o número se cambia um pouco em porcentagem, aumenta um pouco, ganha, mas lá a tendência é a mesma. Se põe como em alguns ambientes hasta 50%, em promédio cerca de 20%, e sempre uma taxa de vitórias arriba de 70%. E isso, para mim, é o mais importante. Aqui, variedade comercial versus variedade comercial mais sembrada na Argentina, de acordo com o sistema oficial CISA. E depois, somando os últimos 3 anos, o que nós fizemos foi pegar um promédio de todos esses HB4 versus o promédio de todos os non HB4 e comparar de novo mano a mano e ver como se passa. E aí, o número que chama atenção aqui, o N, são a quantidade de dados ou de pontos que usamos para fazer isso, que é muito robusta, ou seja, não estou dizendo que são 10 localidades ou são 20, nós estamos falando de quase mais de 200 dados, ¿sí? Que é uma quantidade muito grande. E sempre vemos uma vantagem aqui
para HB4. Claro que a taxa de vitórias, de win rate, cai um pouco, porque aí se compara com um portafólio muito mais grande, né? Mas continuamos muito positivos. E isso é a prova final do REN para mim, que tanto o REN funciona, quanto nossos esforços de melhoramento para trazer um portafólio estão seguindo. E o grande final é isso, é criar ou ter um portafólio de variedades adaptado para toda a Argentina. Quantas variedades estão no mercado hoje na Argentina? 100 variedades? Ou seja, há 100 variedades mais ou menos comerciais, cada uma desarrollada para um lugar específico da Argentina e que tem um potencial de entregar uma produtividade para uma condição específica. Nós outros em programa, na campanha passada, estávamos com 5 variedades. São 5 versus 100. A chance de las 100 ter alguma coisa do ponto de vista de variedade que mascara o efeito do REN é muito grande. Então, o grande desafio nosso agora, apesar de já estarmos muito competitivos com o mercado, é continuar desarrollando e criando novas variedades para sempre poder cobrir todas as zonas de Argentina. E aqui a ideia realmente é essa. A primeira geração foram os lançamentos em 2020, a segunda geração estava em campo já com o produtor no ano passado, mas já estavam fazendo semilla da terceira geração. No próximo ano, a quarta, quinta, e isso seguirá um fluxo de desenvolvimento para sempre combinar HB4 com a melhor genética e poder entregar esses resultados em todas as zonas. E ao fim é isso. Então, o que é essa HB4? Um REN que contribui para a produtividade, diminui a diferença entre o potencial produtivo em uma situação ideal versus o estresse, hace a planta ir mais lejos, ou seja, é um combustível adicional para a planta, e o grande sucesso estará com o nosso portafólio de variedade que está se desenvolvendo. Era isso, os dados, sem me estender muito, e bem, espero que tenham entendido um pouco do que passei. Um gosto, graças.